Eu fiz um vídeo esses dias onde brevemente falei do pessimismo. Então me pediram para falar um pouco mais sobre o tema, o que eu penso sobre o pessimismo. Ora, eu vejo o pessimismo como algo positivo, porque aquela pessoa que é otimista demais, ela chega a ser estúpida. Ela fecha os seus próprios olhos diante da realidade e se recusa a reconhecer uma série de fatos negativos que estão inseridos na vida e na realidade. Porque uma boa parcela da nossa vida, ela é constituída por coisas ruins. A vida não é perfeita. Nós lidamos com pessoas mentirosas e maldosas que tentam nos prejudicar todo o tempo. Nós estamos inseridos num sistema econômico, num sistema político, num sistema cultural, que tudo isso está cada vez mais degenerado. Então, como podemos olhar para este mundo decadente de forma otimista? É preciso ser muito estúpido para a pessoa olhar para tudo isso e acreditar que as coisas andam bem. Existem pessoas que têm o seguinte discurso: ah, só coisas boas, vamos falar só de coisas boas, só energias positivas. Tudo bem, nós precisamos alimentar boas energias, mas nós também não podemos fechar os nossos olhos. Essas pessoas que querem apenas falar de coisas boas, elas vivem numa imensa ilusão, porque a vida hoje está mergulhada nas trevas, na escuridão, na ignorância, na mentira. E se o ser humano quiser fechar os olhos diante disso tudo, vocês acreditam que ele vai conseguir contornar essa imensa problemática humana? De modo algum. Se nós queremos realmente resolver os nossos problemas, nós precisamos admiti-los. Ninguém consegue resolver os seus problemas sem antes admiti-los. A admissão dos problemas, acreditar realmente, ou melhor, admitir que eles existem, é o primeiro passo para que o ser humano possa começar a solucioná-los. Se nem isso o ser humano não aceita, que existem problemas no mundo, que o mundo está sendo dominado por pessoas perversas, o indivíduo vai continuar sendo escravo das suas próprias ilusões. E muitas dessas pessoas, né, que se dizem muito otimistas, que querem ser otimistas em todas as circunstâncias, em todas as situações, são as pessoas mais superficiais que existem, porque os superficiais, eles são realmente otimistas. As pessoas profundas, elas são jamais, eu não vou falar negativistas, né? Mas elas são pessimistas, porque nós temos que tomar cuidado para não confundir o pessimismo com o negativismo. São coisas completamente diferentes. Aquele que é pessimista, ele analisa a realidade conforme ela é. E ele não adota para si utopias, ele recusa todas as utopias, ele tem sim um ideal, porque nós precisamos ter um ideal, mas não um ideal externo, né? Como o socialismo, como o anarquismo, como todas essas coisas, mas um ideal interno, que é nosso, que é a busca pelo constante aprimoramento. Então, uma pessoa profunda, ela é pessimista, mas ela não é negativa. Ela é pessimista diante do mundo, diante das demais pessoas, das suas ações inescrupulosas. Mas esta pessoa, ela não é pessimista para consigo mesma. No seu mundo interior, esta pessoa ela procura por ideais, ideais sólidos e saudáveis e que permitam encarar a vida de uma forma positiva. Então, neste aspecto, o pessimismo ele é positivo e nós precisamos ter sim um certo teor de pessimismo para que nós não caiamos neste otimismo estúpido, cego e ignorante.
Porque muitas pessoas, né, quando elas são otimistas demais, elas estão apenas demonstrando a sua ignorância diante da realidade. E jamais nós devemos ignorar a realidade da forma como ela é. Nós precisamos aceitá-la e construir as nossas estratégias na vida a partir da própria realidade, analisando ela conforme ela é, com todos os seus problemas, com os seus desvios, os seus transvios, os seus desajustes e também as frustrações que nós sentimos diante dessa realidade, porque, sejamos sinceros, nós nos frustramos. Quando temos um certo teor de pessimismo, né, este pessimismo saudável, que não é um negativismo, como eu disse antes, quando nós temos esse pessimismo saudável, nós nos frustramos menos. Porque as coisas que acontecem, elas não nos derrubam. Já aquele que vive no otimismo ignorante, no otimismo cego, no otimismo estúpido, ele se frustra mais, porque ele projeta a realidade de uma forma diferente do que ela de fato é. E daí este sujeito, ele acaba se decepcionando bastante, porque a realidade, na verdade, ela é diferente do que aquela realidade otimista que o camarada projeta em sua própria mente. Porque em seu mundo mental, ele pode projetar o que ele quiser. No mundo mental, o ser humano ele faz o que ele quer. Ele pode dar origem aos maiores absurdos e às maiores utopias. Mas isso não quer dizer que isso tenha harmonia com a realidade em si mesma. Porque a realidade em si mesma, ela tem o seu passo, ela tem a sua continuidade, ela tem os seus acontecimentos de forma indiferente do que aquilo que o ser humano alimenta em sua mente. Né? Não é porque o ser humano alimenta suas ilusões que elas devam acontecer no mundo real, porque o mundo real ele segue numa linha e o mundo mental do ser humano segue em outra linha. E se ele não tiver um pouco de pessimismo para analisar o mundo real e também o seu mundo mental, este indivíduo ele vai se frustrar bastante. Então o pessimismo ele é saudável quando não vira um negativismo, né? Porque existe uma grande diferença entre essas duas coisas, como eu já falei antes, mas o pessimismo ele é saudável quando praticado por pessoas conscientes, por pessoas que têm uma visão razoável da realidade e que compreendem que é preciso se adaptar a esta realidade. Ter sim ideais dentro de si, mas não utopias. É quando os ideais extrapolam todos os seus limites que eles viram utopias. E as utopias elas acabam destruindo a própria sociedade, né? Utopias como o socialismo, utopias como o nazismo destruíram sociedades. E o socialismo continua destruindo sociedades pelo mundo afora. E o anarquismo também é uma utopia. É algo que funciona na mente do ser humano, mas não no mundo real. E nós precisamos pensar ideias e formularmos ideais que se adaptem ao mundo real. Se os nossos ideais não se adaptam ao mundo real, então precisamos atirá-los no lixo, porque não servem de nada. O que conta é a realidade. E para melhorarmos a realidade, precisamos partir de pressupostos e de fundamentos que se adaptem à própria realidade, pois do contrário, nós geramos uma verdadeira destruição na vida social. A história da humanidade comprova que as utopias não dão certo e as sociedades que se entregam às utopias, elas acabam se destruindo a si mesmas. Certo, gente? Forte abraço e até a próxima. Valeu!